Mas o Vasco, na figura de alguns atletas, é claro que o esporte é coletivo, mas alguns atletas se destacaram demais e o Vasco foi superior. Eu não tenho dúvida nenhuma que o Vasco foi superior nos dois jogos. Até mesmo no jogo de ontem, né, no domingo, obrigou o Fábio a fazer defesas super importantes. Fluminense, na insistência, no volume ali, na vontade, na disposição também, que é muito válida, conseguiu o gol, um gol contra, que não poderia até ter sido evitado, mas acontece. Principalmente, não dá para culpar, porque o PH tem sido um dos melhores jogadores do Vasco, tem sido um desses pilares aqui que eu comecei a live falando. Eu acho que é defesa sólida, um goleiro espetacular, Thiago Mendes, que entrou muito bem, o Ryan, que é desequilibrante, e a velocidade do Andréas, né, do Andréas Gomes, lá, o colombiano, que inferniza a defesa adversária, e ontem obrigou o Fábio a fazer uma defesa espetacular, talvez a defesa mais importante aí dessa trajetória do Fluminense na Copa do Brasil. Então, o futebol ainda é um esporte que depende do jogador, né? A gente não tem mais jogador, os técnicos. O técnico está ali para organizar e dar uma noção de tática, né? E de posicionamento. E o futebol é inspiração pura. E foi isso que aconteceu tanto na classificação do Corinthians quanto na classificação do Vasco. Todas as outras coisas ficaram secundárias. Foi o talento individual. E por isso que eu acho que o Vasco e o Corinthians chegam a essa grande final em igualdade de condição. Eu acho que se o Vasco fizer um bom jogo na quarta-feira, a torcida do Vasco aqui no Maracanã vai fazer toda a diferença, porque a torcida do Vasco tem feito a diferença. Eu não fui ao Maracanã ontem, porque era aniversário do filho de um grande amigo meu, mas todo mundo que foi ao Maracanã disse que foi bizarro, assim, que ontem o mando de campo era do Fluminense, e tinha um DJ lá, e botaram o som nas alturas, na parte do Fluminense, meio que para ofuscar e diminuir o barulho que a torcida do Vasco fazia, gritando o tempo todo. Eu acho que essa troca ela é fundamental. Eu, quando jogava, achava sensacional a energia que eu recebia dos torcedores do Vasco da Gama, né? E a torcida do Vasco tem sido um diferencial. Tem feito a sua parte e indo além ainda, né? Então, acho que o Vasco precisa fazer um bom jogo lá na Neoquímica Arena. Vale a pena lembrar que o Vasco perdeu os 2 jogos para o Corinthians, né? Perdeu lá na Neoquímica, perdeu aqui em São Januário. Eram outros momentos, eram momentos completamente diferentes desse agora. O Vasco, no primeiro turno, não tinha a dupla de zaga, né? O Robert Renan e Cuesta, que se entrosaram maravilhosamente bem, e acho que o Vasco chega a essa final muito mais fortalecido do que foram os jogos do Campeonato Brasileiro. Mas sempre o primeiro jogo ele define bastante coisa. Não é o fundamental, porque tanto o Vasco quanto o Corinthians ganharam o primeiro jogo, mas aí pela grandeza dos seus adversários conseguiram reverter, e só nas penalidades, né? O Cruzeiro teve a bola do jogo com o Gabriel Barbosa, desperdiçou, e o Vasco, quando teve a oportunidade, através do Puma Rodrigues, foi lá e fez, e por isso
conseguiu chegar a essa grande final. Eu acho que é muito emblemático, muito importante para o Vasco da Gama, né? O Corinthians ganhou o Paulista, eliminou o Palmeiras nessa própria Copa do Brasil, não é assim vida ou morte. Talvez até seja pelos problemas que teve lá político, né? Os problemas políticos que o Corinthians teve, os escândalos, enfim. Talvez seja uma honra, por honra ou por dignidade, uma obrigação de ganhar essa Copa do Brasil, mas isso os dois técnicos vão trabalhar muito bem em cima dos seus times e acho que o Vasco individualmente hoje ele é melhor, jogador por jogador. Eu acho que o Vasco é melhor e tem na figura do Ryan um jogador que pode fazer a diferença, pode desequilibrar o confronto, marcando tanto no jogo de lá quanto no jogo daqui, enfim, mas é super importante o Vasco fazer uma grande partida, ser competitivo lá na Neoquímica Arena e vir para o Maracanã com um resultado tranquilo, né? Não é que tem que ganhar lá, não é isso. Tem que empatar, se perder por um gol de diferença, que aí eu acho que o Vasco tem tudo para reverter quando jogar diante da sua torcida, porque a atmosfera parece besteira, parece que não é legal, que não tem nenhuma influência, mas a atmosfera que o torcedor do Vasco tem criado nos estádios, né, seja em São Januário ou no Maracanã, tem sido uma coisa que arrepia quem está vendo pela televisão, imagina quem está lá no estádio, né? E esses jogadores de um modo geral, jogador profissional, ele está muito preparado para essas situações, né? Então, imagina, um cara preparado física e tecnicamente, com aquela adrenalina, com aquela vontade, com aquela disposição, só pode acontecer o que a gente tem visto. Um Vasco jogando muito bem, né? E tendo ainda o talento individual para decidir.